E aí pessoal, a gente vai falar hoje sobre curiosidades de um personagem que é um dos mais poderosos da DC, que é o Flash. Olá pessoal, hoje vamos falar aqui algumas curiosidades sobre esse grande personagem da DC Comics. Eu sou o Júlio Colbert e esse é o Astro Nerd e esse aqui é o The Laird. E nai. Aqui é Alexandre Simões, ao lado do seu amigo, o cara de cobre, mal lavado. Depois eu corto. Então vamos começar com uma curiosidade sobre o Flash que é muito interessante, que começa com o seu nome lá do primeiro Flash, o Jay Garrick. Como é que é o nome dele em português? O primeiro nome aqui no Brasil foi Joel Ciclone, né? É aquele personagem que tem um capacete de mineiro com asinhas. Aquele foi o primeiro Flash de toda a história. O que acontece é que na década de 50, como alguns personagens, por exemplo, Batman e Superman, eram muito populares, mas os outros personagens da DC Comics, logo que apareceram, como o Flash ou o Joel Ciclone, eles também eram muito populares, mas após a Segunda Guerra, o pessoal começou a não consumir tantas revistas de super-heróis. E eles acabaram meio que caindo no esquecimento, em alguns deles. Exceto Batman e Superman, que eram os mais populares, os outros eram relegados a segundo time, digamos, a segunda divisão, quase que um Grêmio. Uma coisa bem interessante também dessa época aí, que no Brasil se traduzia o nome da maioria dos heróis. Por isso que a gente falou do Joel Ciclone, o Superman a gente chamava de Super-Homem. E assim por diante, certo? Uma das coisas mais interessantes também do Flash é que hoje em dia a gente está acostumado com esse conceito de multiverso e de várias terras, mas muitas pessoas não sabem que a primeira vez que aconteceu isso foi justamente com esse personagem. Exatamente. O que aconteceu na década de 50 para renovar o público e os personagens para essa nova geração? Foi criado, então, foi renovado esses personagens. E o Flash foi o primeiro deles. Numa dessas aventuras aparecia uma criança pedindo socorro e correndo ao encontro dessa criança estavam então Joel Ciclone, o primeiro Flash, e o Flash como a gente conhece hoje, correndo em sua direção para salvá-lo. Foi dito então que, por serem personagens que corriam muito rápido, acabaram quebrando a barreira de suas realidades e acabaram se encontrando. E então, isso para essa nova geração foi dito que existiam outras terras e outros personagens. E aí então começou a história do multiverso na DC, onde tínhamos a Terra 1, 2, 3 e assim por diante. E cada um desses planetas tinha os seus heróis. No caso, dando um exemplo aqui, na Terra 1 existia o Joel Ciclone e outros personagens nessa Terra. E outras terras, por exemplo, tinham outros personagens e suas contrapartes. Então, o Flash foi o primeiro personagem a ser renovado para essa nova geração e vendo que o público começou a ter mais interesse novamente por esses heróis, então a gente teve alguns outros personagens que acabaram também sendo renovados. Por exemplo, um renovados foi o Lanterna Verde Alan Scott, que era um Lanterna Verde com poderes místicos e tinha capa. Depois veio o Alan Jordan, o Hal Jordan, que possuía também um anel, só que sem capa, e assim por diante. O Gavião Negro e outros personagens acabaram sendo renovados para uma nova geração, tendo suas histórias de origem recontadas, e tudo isso por causa do Flash. Um outro fato bem curioso sobre o Flash é que ele pensa tão rápido que as pessoas que têm o poder de ler pensamentos não conseguem fazer isso. Então, a atividade cerebral dele também é muito, muito rápida, ao contrário do Alexandre aqui, que eu já sei exatamente o que ele vai pensar, que é a palavra não, dizendo que ele é inteligente, mas não é. No. O que acontece? Vai ficar engraçado. E o Flash, por ter uma atividade cerebral muito rápida, os leitores, digamos, de mente, como o John Johnson ou o Ajax, o Caçador de Marte, não conseguem ler a mente do Flash por causa dessa atividade muito rápida e então não consegue focar e fixar na sua atividade mental. Uma das grandes curiosidades do Flash também é que por ele ser muito rápido, por ter uma atividade muito rápida,
ele teve a ideia então de voltar no passado e salvar a mãe dele de ser morta. O problema é que, ao fazer isso, ele acabou mudando toda uma realidade, o que ocasionou toda aquela história do Flashpoint, onde a gente viu ali vários personagens tendo suas vidas modificadas. Por exemplo, o Aquaman tendo um romance com a Mulher Maravilha, a Mera descobre essa traição dele e vai questionar ela sobre isso, e a Mulher Maravilha acaba matando ela. E aí ocasionou a guerra entre os Atlantes e as Amazonas. E fora outras coisas, por exemplo, um Superman que caiu numa base militar e acabou sendo confinado nessa base militar. E uma história, por exemplo, o Batman, no caso dessa realidade, não é o Bruce Wayne, sim Thomas Wayne, o pai dele, que acabou sendo se transformando no Batman porque viu seu filho sendo morto, e a mãe dele, a Marta, acabou ficando maluca e se transformando no Coringa dessa realidade. Uma outra curiosidade do Flash é que ele não tem, por exemplo, um código de honra igual ao do Superman. Como ele é um policial, ele se permite matar, embora a gente não veja ele fazer isso nem com frequência, nem na verdade quase que ele não faz isso. Mas no seu código de honra ele se permite matar porque ele é justamente um policial. A função dele é diferente de outros heróis. Good cop, bad cop. O que acontece é que por o Flash ter uma atividade corporal e cerebral muito rápidas, os grandes... Eu ia chorar agora. Vai. E o Flash, por ter uma atividade... Tem que concentrar aqui pra não rir da tua cara.